E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia? Hoje é dia de jogo do Brasil, tem Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas nós estamos aqui mesmo para falar do Cruzeiro. Cruzeiro que segue aí em férias, os jogadores, aqueles que se reapresentarão, e a diretoria está trabalhando muito. O vídeo hoje é para falar dele, Ronaldo Fenômeno. Então, parceiro, antes da gente falar, tem que girar o quê? Gira aí, ó. Gira o quê? A vinheta. Gira a vinheta aí, ó. Vamos lá então, tô ao lado aqui do Pansieri, vamos falar sobre o Cruzeiro e, claro, dele, Ronaldo Fenômeno, que tá lá no Catar, com certeza vai acompanhar o jogo da seleção brasileira com a Coreia do Sul, mas o papo aqui é o Ronaldo falando sobre o Cruzeiro. E ele deu uma entrevista ao Podpah, que é um podcast super famoso, quem não conhece já tá conhecendo aqui porque a gente tá falando dele, e o Ronaldo tratou de assuntos Vamos lá, o Ronaldo tratou de assuntos muito importantes, Pansi. Tratou, Pio. O assunto mais importante foi que ele vai comprar um clube. Esse foi o assunto mais importante do Podpah. Foi mesmo? Foi, porque no critério de noticiabilidade ele está ampliando o leque de... Pra quem não sabe, isso deu um bafafá danado aqui na redação. Eu e o Pansieri, a gente estava falando sobre essa entrevista do Ronaldo e a gente falou sobre esse assunto do Ronaldo querer comprar um clube. Mas segue aí, Pansi. Então, e aí, o que ele falou? Ele quer ampliar o leque dele de atuações no mercado, né, da bola. Diz que o futebol vive, né? Ele vive o futebol intensamente o tempo inteiro. Inclusive contou que na época que ele assumiu o Ronaldo, que o Ronaldo assumiu o Valladolid, ele tinha até que ir ao médico, tomar um tranquilizante, um calmante, que ele ficava muito nervoso em ver os jogos do Valladolid. Mas o que eu quero dizer? Que ele vai comprar uma outra equipe, né? Então, aquela notícia que tinha saído, acho que no mês de outubro, de um dirigente do Valladolid falando dessa intenção do Ronaldo, ela é ratificada com as palavras do R9, que quer ampliar essa holding dele, que tem o Valladolid, que tem o Cruzeiro, que tem a Odds, que tem outras empresas também de marketing esportivo, enfim. Ele quer ampliar com clubes. Então, pode ser um clube argentino, um paraguaio, um chileno, não sei. Mas que ele vai ampliar esse leque de clubes, vai. E o Ronaldo tem um nome muito forte, né? E se ele já deixa isso dito para o mercado, com certeza já há uma badalação aí de pessoal querendo saber qual será o próximo clube que o Ronaldo vai comprar. Mas isso a gente vai deixar... Não pode ser brasileiro, né? Porque a legislação da SAF não deixa. Então é só um detalhe porque... Porque ele já tem um Cruzeiro. Ele já tem um Cruzeiro. Até no Podpah o pessoal acha que é corintiano. Tava assim, e o Corinthians e tal, não sei o que. Não. Ele não pode comprar o time brasileiro, nem de outra divisão. Só pode ter o Cruzeiro no Brasil. A hold dele só pode ter um time, como o City está comprando o Bahia, como o 777 comprou o Vasco, e aí vai. É isso aí, é bom deixar isso claro. Mas aí, então, qual será o próximo clube que o Ronaldo vai adquirir isso em questão mundial? Em breve a gente deve ficar sabendo que tudo que é notícia do Ronaldo vira, é claro, que notícia. Agora... O Ronaldo é o Cruzeiro, então vamos falar aqui daquilo que o Ronaldo citou expressamente o Cruzeiro. E ele volta, né, em meia, começa a conversar sobre ter adquirido o Cruzeiro. E no Podpah mesmo, o pessoal falou assim, mas como é que você fez essa loucura? Porque o Ronaldo fez um detalhamento da situação da dívida do Cruzeiro. Ele falou lá no Podpah que a dívida era superior a 1 bilhão. O pessoal até brincou, não, mas por que você entrou nessa compra então? E o Ronaldo também explicou isso, né, Pansi? Ele falou o seguinte, eu até anotei aqui, não teve um que falou vai. Todo mundo falava cai fora. Mas aí ele deixou claro que a intenção dele era realmente comprar o Cruzeiro, porque além do potencial financeiro que ele via, de reverter o quadro com gestão, planejamento, tinha um valor sentimental. E aí é importante a gente dizer que tem um valor sentimental. Então, a compra também diz isso. E teve uma parte que ele falou assim, foi um grande desafio entrar no Cruzeiro. O início da SAF com a questão de convencer o conselho para salvar o clube que estava num caminho sem volta e iria desaparecer. Essa frase é muito séria. Iria desaparecer. É forte, né, Pansi? É muito pesado, porque muita gente acha que o Ronaldo tá dormindo, que o Ronaldo tá fazendo nada, que o Ronaldo põe dinheiro. E a gente ouve muitas coisas. E aqui, eu não sou advogado do Ronaldo, o Ronaldo tem advogado fera aí no mundo, o Pio não é. Nós só estamos dizendo uma frase. Estava num caminho sem volta e iria desaparecer. É o que a gente até já falou aqui na mesa redonda várias vezes, né, Pansi? Que o Cruzeiro ia acabar.
Não tinha outra solução para o Cruzeiro. Nós falamos isso, inclusive, com o Marcelo Moreno, numa mesa redonda que a gente fez há algumas semanas. Porque não tinha dinheiro para nada, né? Nada. Não tinha ninguém interessado em pegar uma dívida de 1 bilhão. Logicamente, eu não sou burro. Ele brincou e até riu de entrar numa parada sabendo que eu vou perder. Mas eu só via potencial. O risco era gigante, porque eu não tenho 1 bilhão. Não sou um sheik árabe, ele tá lá no Catar e até brincou, né? Nós estamos aqui no Catar e tudo, e ele falou que não tem 1 bilhão. 1 bilhão é muito dinheiro, né? É muito. E o que posso prometer e prometi é planejamento, sanar o clube, organizar, fazer time competitivo para voltar a ser o que era antes. E aí é que a gente chama a atenção do torcedor, é que a gente vê nas nossas apurações de quem o Cruzeiro vai contratar, é que todos os nomes que a gente citou, né, que estão aí o Cruzeiro... Que estão na mira do Cruzeiro, o torcedor fala, mas esse cara não joga nada, esse cara é ruim, tem que contratar não sei quem que tá lá nos Estados Unidos, tem que contratar jogador que não sei o quê, aí já quer jogador de peso, mas o Romero não vai vir por causa do dinheiro. É isso, o Ronaldo tá fazendo, é gestão. O Cruzeiro não tem dinheiro sobrando para contratar medalhão e contratar jogador caro, não vai contratar. E a gente não é comentarista, né, Pance? Mas na minha visão, alguns nomes que têm surgido aí são nomes interessantes para o Cruzeiro. Daquele que está mais engatilhado para chegar em breve, que a gente espera e que pelas apurações deve realmente ser anunciado no Cruzeiro nos próximos dias, é o Matheus Vital, que é um nome interessante. É um nome interessante e tem o aval e tem o trabalho do Paulo André. Porque, sinceramente, eu nunca tinha ouvido de dentro do Cruzeiro, ou seja, alguém que está numa esfera de hierarquia maior que a do Paulo André, falar sobre o trabalho do Paulo André. O Paulo André, nessa entrevista, ele coloca que foi para a casa dele, que ele fez um semi-intensivo com o Paulo André de 2 meses sobre clube, sobre como que é a dinâmica de contratar. O Paulo André teve essa função no Atlético Paranaense, a gente não pode esquecer, né? Quando ele acaba aposentando, ele era jogador e faz essa função. E hoje o Cruzeiro está com muito cara de Atlético Paranaense. Vamos ser sinceros, assim, em termos de organização, está contratando esse Marcelo Grimaldi para ser um coordenador de preparação de goleiro. Enfim, está com algumas dinâmicas de trabalho que a gente vê no Atlético Paranaense. Então, ele é o cara que decide, é o braço direito do Ronaldo. O assunto futebol, lógico, tem o Pedro Martins, que é o diretor executivo. Tem o Elias, que é uma espécie de road scout de trazer esses nomes para o próprio Marcos, que ficou, o André foi pro Avaí. Mas quem comanda o futebol é o Paulo André. Lembrando que o Paulo André jogou no Cruzeiro, jogou com o Ronaldo no Corinthians, então os dois têm uma relação já antiga, não é uma coisa que surgiu de agora, os dois já foram companheiros de clube. E aí tem essa situação de que o Pedro Martins é o cara que coloca a cara, digamos assim, para fazer o contato com os clubes, mas o Paulo André também faz. O Paulo André busca esses jogadores, avalia junto com o Elias a questão de scout, com os analistas de mercado, com o pessoal que trabalha nos bastidores do Cruzeiro, mas é ele que comanda os departamentos de futebol do Cruzeiro, do Valladolid, e deve ser o comandante também de uma futura equipe que o Ronaldo tenderia a comprar, já que o próprio Ronaldo disse que tem essa intenção de adquirir um outro clube. E aí, Pance, a gente vai emendar rapidamente aqui antes de fechar o vídeo, dessas movimentações do Cruzeiro, né? Você falou no Rádio Esportes, tem falado no Rádio Esportes de forma de rotina, né, do Almendra. A gente tem badalado também o nome do Matheus, que pode vir do Corinthians. Tem também a situação do Merentiel, do Palmeiras. Então o Cruzeiro está sim no mercado e os nomes têm sido mais badalados nos últimos dias. Essa semana de agora vai ser semana, acho que, de fechar alguns contratos. O Cruzeiro deve fechar alguns contratos porque semana que vem tem reapresentação, no dia 14. A semana retrasada foi uma semana realmente muito morna em termos de Cruzeiro, mas essa semana teve um aquecimento de nomes incrível. A gente pôde apurar essa questão que você ligou para o empresário, né, para uma fonte ligada ao empresário do Merentiel, uma fonte ligada ao jogador, enfim, que não descartou a vinda dele para cá. É isso. São 10 jogos, 2 gols marcados no Palmeiras, 20 jogos e 9 gols marcados Defensa e Justiça na temporada 2022. Jogou pouco, verdade essa, no Palmeiras. O elenco tem vários nomes, várias opções. Tem a questão do Matheus Vital, tem o Almendra que acho que vai assinar esse pré-contrato com o Cruzeiro.
Tem a questão do Bruno Pacheco, Jorge. Um dos dois deve vir. Cruzeiro não vai ficar com 4 laterais, não vai ficar com Marquinhos Cipriano, Kaique, Jorge, Bruno Pacheco. Não tem nem dinheiro para isso. Tem outras negociações em andamento. Teve sim o monitoramento de Messias no passado, o próprio Alain Prior, que eu trouxe essa informação aqui, o Cruzeiro sim esteve conversando com o jogador, buscou detalhes ainda com a Série B em andamento, aí o André, que estava nesse meio, foi pro Avaí, a situação estagnou, mas só um jogador que o Cruzeiro olhou, enfim, são muitas negociações em andamento, porque o Cruzeiro vai fazer uma remontagem de elenco. Tá na cara, quando o Pedro Martins disse isso, um monte de gente falou assim, Pedro Martins tá falando demais, não é assim, não é assado. Gente, a gente trabalha com muita seriedade. Com certeza. E o Pedrinho é um cara muito sério e tá dentro do Cruzeiro, né? Ele é hoje uma espécie de consultor de assuntos relacionados ao Cruzeiro, porque vivenciou isso muito na época ainda do conselho gestor e tal, e o Ronaldo confia muito. Então, quando a gente trouxe essa informação, um monte de gente bateu na gente. Mas não, tá aí se confirmando. O Cruzeiro vai fazer, sim, na casa de mais de 10 contratações. Não quer dizer que na reapresentação dia 14 vai estar todo mundo enfileiradinho, igual a gente viu naquela reapresentação do Cruzeiro no Mineirão 2013. em 2013. Não é aquilo, não. É outra forma. Tem até abril para contratar quando começar a Série A e vai ser, assim, o trabalho do Cruzeiro. E tem também dívida para pagar o Transferban para evitar lá com o Pirâmides em relação ao Rodriguinho. Fizemos aí então esse balanço do que disse o Ronaldo pro Podpah, das situações também de mercado. Você acompanha tudo aqui no YouTube da Itatiaia, também no itatiaia.com.br, e aí tem o chat aqui embaixo para você deixar sua pergunta, o seu comentário, falar aí sobre essas movimentações do Cruzeiro no mercado, o que você tem achado de tudo, das movimentações, o que você achou aí do Ronaldo poder comprar um outro clube, isso seria positivo pro Cruzeiro? Não seria? A gente quer saber sua opinião, então use o chat aqui, porque no próximo vídeo a gente vai comentar aí o que vocês nos disseram, tá bom? Então um abraço, a gente volta com outras notícias do Cruzeiro, claro, aqui no YouTube da Itatiaia, no seu radinho, no 95.7, no AM 610 e claro, no itatiaia.com.br, no nosso YouTube. Valeu! Falou, galera, um abraço.